A história começa com um grupo de aventureiros lutando contra um poderoso dragão da floresta. De repente, o dragão lançou um ataque e planejou transformar seus inimigos em frango frito. O grupo de aventureiros decidiu fugir porque não queria ser devorado. Então, vemos um garoto chamado Al. Ele ouviu um som de trovão e se perguntou se ia chover. Al era um agricultor apaixonado, cuidando de suas berinjelas no campo. Mais tarde, seu amigo pescador, Testa, apareceu, e Al contou que havia levado todas as suas habilidades agrícolas ao nível 10. Testa ficou impressionado e lembrou que Al também havia recentemente elevado suas habilidades de pesca ao nível 10. A história volta para um mês antes, quando Al estava pescando com seu melhor amigo. Naquele dia, ele conseguiu pescar mais peixes do que Testa, mesmo não sendo um pescador. Testa o parabenizou e se sentiu orgulhoso de ser amigo de Al. Pouco tempo depois, Al descobriu que era capaz de integrar suas habilidades agrícolas. Ele testou imediatamente a nova habilidade, e Testa ficou surpreso ao ver que o poder de ataque de Al havia se tornado mais forte que o de um Super Saiyajin. Em seguida, Al planejou partir para a capital real para vender seus vegetais. No caminho, ele ouviu alguns barulhos e olhou ao redor. Enquanto isso, o grupo de aventureiros ainda era perseguido pelo poderoso dragão da floresta. Al avistou o dragão no céu e teve uma ideia brilhante. Ele pegou uma cenoura e a lançou no dragão, causando uma enorme explosão. Foi então que percebeu que seu poder de ataque havia aumentado por causa de sua habilidade de integrar suas habilidades agrícolas. Após isso, Al continuou sua jornada até a capital real para entregar os vegetais frescos que havia colhido. No entanto, os aventureiros estavam confusos, tentando entender por que o poderoso dragão da floresta havia explodido. Algumas horas depois, Al chegou à capital real e mostrou seu cartão de identificação a um guarda. Enquanto isso, os aventureiros encontraram rastros de uma carroça e se lembraram de ter visto uma cenoura voadora. Em outra cena, vemos um criminoso tentando sequestrar uma garota. Al não hesitou e correu para salvar a menina. O sequestrador, irritado, sacou uma espada curta para atacar Al. Mas Al permaneceu calmo e usou suas habilidades de judô para derrubar o criminoso no chão. Nesse momento, ele percebeu que sua nova habilidade chamada Poder da Percepção era extremamente útil. Depois, a garota agradeceu Al por salvá-la e quis saber seu nome, mas ele estava com pressa, pois precisava entregar seus vegetais. Em seguida, vemos Al no mercado de vegetais, entregando suas colheitas frescas. Ele ficou feliz por conseguir fazer a entrega a tempo e planejou retornar para sua vila. De repente, a primeira princesa da capital real apareceu junto com magos que estavam à procura dele. Al foi parado por guardas e ficou surpreso ao ver a garota que havia resgatado novamente. Ela perguntou seu nome e lhe fez uma proposta generosa. Al foi convidado a servir a família real na capital real, mas tentou recusar educadamente, explicando que preferia continuar sendo um agricultor. Ele tentou fugir, mas a princesa Fel disse que lhe daria um campo de 33.000 sarimetes se ele servisse a família real. Curioso, Al perguntou por que ela estava tão interessada em recrutá-lo, e então aprendeu sobre o sistema de status desse mundo. Além disso, Fel revelou que o homem que ele havia derrotado tinha quase a força de um capitão da guarda noturna, pois seu nível de poder ultrapassava 500. De repente, Fel quis ver o status de Al, mas ele sabia que era mais forte do que um herói lendário. Nesse momento, os 3 aventureiros que haviam lutado contra o dragão da floresta apareceram e relataram que, na floresta, alguém com uma carroça havia derrotado o dragão. Al aproveitou esse momento para imediatamente voltar à sua vila. Enquanto isso, Fel percebeu que Al não era um agricultor comum e decidiu que não desistiria de convencê-lo a servir a família real. Ela planejava persuadi-lo de qualquer maneira. Contudo, um cavaleiro informou a Fel que ela precisava retornar ao palácio real imediatamente. Ao chegar ao palácio, Fel e seu pai foram informados de que um enxame de monstros poderosos estava se aproximando do reino. Um cavaleiro relatou que parecia ser o segundo advento da Zona Infernal. O rei ficou chocado com o relato, pois o rei demônio Mcbet havia sido derrotado por um herói, e um pacto de paz havia sido firmado com os demônios após a morte de seu líder. O oficial Cecil suspeitava que nem todos os demônios estavam satisfeitos com o pacto de paz e que, por isso, buscavam vingança contra os humanos. Ele também suspeitava que o comandante do primeiro exército da unidade de combate do antigo rei demônio, Romeu Vanad, estava controlando os monstros e planejando atacar o reino. Além disso, Cecil afirmou que a tentativa de sequestrar a princesa Fel e o ataque do dragão eram distrações. O rei ficou atônito com essas revelações, e Cecil destacou que não havia tempo a perder, pois o inimigo provavelmente já havia notado que o antigo herói que derrotou o rei demônio estava morto. Mesmo assim, Cecil sugeriu que o rei e sua filha, Fel, deixassem o reino, pois ele acreditava que a família real era o alvo principal dos demônios. Porém,
o rei dos magos recusou-se a abandonar a capital real, alegando que não queria abandonar seu povo. Nesse momento, Cecil elogiou a coragem do rei, mas afirmou que não queria vê-lo morrer. Ele advertiu que o reino cairia caso a família real fosse morta. Apesar disso, o rei permaneceu firme em sua decisão, o que levou os cavaleiros a tentarem persuadi-lo a fugir, prometendo proteger o povo do reino. Naquela noite, Al chegou em casa e acidentalmente destruiu sua porta, pois se esqueceu que seu nível de poder havia aumentado. Ele planejava relaxar um pouco, mas foi interrompido por seu amigo Testa, que bateu à porta. Ao abrir, Testa contou que uma horda de monstros estava se aproximando da vila e que eles precisavam fugir imediatamente. No entanto, Al decidiu primeiro verificar suas plantações, enquanto Testa afirmou que se esconderia em uma caverna fora da vila. Pouco tempo depois, Al percebeu que nada havia acontecido com seus vegetais, mas ouviu ruídos vindos da horda de monstros. Ele se escondeu atrás de uma árvore para observá-los e notou que os monstros estavam se dirigindo à capital real. Al ficou indeciso sobre tentar deter os monstros, mas percebeu que, se a capital real caísse, ele não poderia mais vender seus vegetais. Em seguida, vemos Fel e seu pai sendo escoltados por um grupo de cavaleiros. De repente, Cecil riu de forma maléfica e conduziu a família real a um beco sem saída. Ele afirmou que haviam chegado ao destino e atacou os cavaleiros da família real. Em seguida, Cecil também atacou o rei dos magos, e eles ficaram chocados com a revelação. O rei Magus estava gravemente ferido, e eles tentaram derrotar o oficial Cecil. Infelizmente, não eram páreo para ele, que então revelou sua verdadeira identidade. Fel e o rei Magus descobriram que o oficial Cecil era, na verdade, Romeu Vanado o tempo todo. Eles ficaram estarrecidos ao perceber que Cecil era um demônio. Um cavaleiro tentou atacá-lo, mas foi morto instantaneamente, e Romeu olhou com desprezo para o rei. Romeu revelou que seu plano era fazer de Fel sua Julieta, e que ele queria ter 8 filhos com ela. Por isso, ele havia tentado sequestrá-la, embora seu plano tenha falhado. Em seguida, Romeu declarou que pretendia governar o reino como forma de vingança e mostrou a Fel que possuía uma habilidade de transformação. Fel ficou chocada ao ver que ele podia não apenas assumir a aparência de seu pai, mas também imitar sua voz. Depois de voltar à sua forma original, Romeu lançou um ataque poderoso contra o rei e Fel. O rei conseguiu ativar seu feitiço de escudo guardião a tempo, mas Romeu era mais forte. Fel imediatamente começou a apoiar seu pai e ativou o mesmo feitiço. No entanto, Romeu riu e lançou outro feitiço que destruiu os escudos. Fel estava em apuros e não sabia o que fazer. Romeu perguntou se Fel queria ser sua esposa, mas ela recusou. O rei, por sua vez, já não tinha mais forças para manter sua magia, e Romeu conseguiu destruir o escudo, lançando seu feitiço de escuridão suprema. No momento crucial, o fazendeiro mais forte do mundo apareceu. Al usou sua habilidade secreta de escavação subterrânea para parar o feitiço inimigo e, ao mesmo tempo, atacou Romeu, rachando o chão. Fel ficou surpresa ao reconhecer o homem que a havia salvado do sequestro. Romeu, intrigado, perguntou quem ele era, e Al respondeu que era apenas um fazendeiro comum. Romeu não acreditou, especialmente ao vê-lo desviar dos ataques de um demônio tão forte. Al, no entanto, explicou que sua força vinha de comer vegetais frescos que ele mesmo cultivava. Ele mencionou com orgulho as berinjelas que havia colhido naquela manhã, ricas em vitaminas e nutrientes. Romeu ficou furioso e atacou Al com sua espada, mas Al conseguiu bloquear o ataque e jogou Romeu contra uma parede de pedra. Impressionado, Romeu decidiu mostrar sua verdadeira forma, absorvendo seus aliados e ganhando um grande aumento de poder. Ele se transformou em um demônio assustador, com músculos impressionantes, evidenciando que nunca ignorava o dia de treino de peito. Al elogiou os músculos de Romeu, mas disse que não precisava de tantos músculos para conquistar garotas. Enquanto isso, Fel estava preocupada com Al, pois os atributos de Romeu haviam triplicado, elevando-o ao nível 78. Al, no entanto, não demonstrou medo, pois havia adquirido o poder de um Super Saiyajin, com um nível de poder superior a 9.000. Ele deu um soco no estômago de Romeu, mostrando que era a reencarnação de Mike Tyson. Romeu foi nocauteado, e seus aliados ficaram apavorados. Após a derrota de Romeu, Al planejava enfrentar os demônios restantes, mas eles já haviam fugido. Com isso, o rei Magus e sua filha Fel estavam salvos e respiraram aliviados. No dia seguinte, o rei agradeceu a Al por derrotar o general demoníaco Romeu e seus aliados. Al disse que não precisava agradecer, pois só havia feito aquilo para proteger seus vegetais. Depois, o rei Magus perguntou se Al gostaria de servir a família real ou se lembrou da oferta semelhante que Fel havia feito anteriormente. Fel já suspeitava que Al recusaria o convite, apesar de tudo.
Ainda assim, ela ofereceu a ele um campo de 33 mil metros como recompensa e pediu que ele se registrasse na guilda. Al também soube que muitas pessoas nos arredores do reino ainda estavam sob ameaça de monstros. Por essa razão, ele decidiu se registrar na guilda e aceitar o acordo de Fel. Mais tarde, ao observar seu campo de 33 mil metros, Al percebeu que havia recebido, na verdade, um terreno infértil como presente.